No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o velho mestre da vida faleceu, silencioso e pacientemente, como tinha ensinado a seus alunos sobre o corpo humano, sem dor nem sofrimento. Ele deixou seu túmulo ao amanhecer, depois de um longo sono chamado vida. Não mais ele, o cirurgião do pequeno distrito mineiro de Vale Verde, cuja mão sábia operava diariamente vidas cansadas e magosas, mas a memória de um grande homem, que em suas mãos criou vida e salvou muitos. Antônio Carlos Ferreira nasceu no ano de 1950, em Santa Esperança, um povoado pequeno e farto de encantos escondido na Serra Mineira. Filho único de uma família humilde, ele aprendeu a valorizar o amor e o respeito desde cedo, sempre prestigiando as virtudes da solidão e do silêncio. Aos 6 anos, foi morar com seu tio e avó em Pedra Branca, um lugar distante e belo, onde ele aprendeu a conhecer o trabalho e a simplicidade. Foi na cidade de Jardim das Flores que ele concluiu o ensino médio e decidiu seguir carreira médica. Conquistou a vida acadêmica com facilidade, graças à sua dedicação e talento inata para ciências naturais. Graduou-se em medicina no ano de 1973 e decidiu retornar ao seu povoado natal, onde abriu sua clínica e, desde então, dedicou a vida aos seus pacientes. Seu trabalho como cirurgião era reconhecido por toda a região mineira, graças à dedicação e atenção que lhe prestava. Seus olhos sábeis percebiam o menor detalhe de um caso, e suas mãos ágeis operavam com precisão. A cada paciente salvo, ele ganhava mais um amigo. Era um cirurgião que sabia ver além do simples diagnóstico, olhando o ser humano como um todo, sem esquecer a sua essência espiritual e psicológica. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele nunca parou de aprender, estudar e perfeccionar o seu ofício cirúrgico. Foi um homem que acreditava que a vida era uma obra de arte e que cada paciente era uma página nova de esse livro sagrado. Antônio Carlos Ferreira foi marido devoto, pai carinhoso e avô adorável. Ele amava as coisas simples da vida, o cheiro do pão fresco na manhã, a ronca das tábuas do velho sobrado, a noite ao lado do rádio de pilha. No sítio, ele gostava de cortar lenha com sua faca e sentar-se às margens do tanque, olhando para o céu. Em suas horas livres, ele tinha uma paixão especial por fabricar móveis artesanais, dedicando-se a esse trabeto com a mesma dedicação que ao seu trabalho. Ele faleceu, deixando um legado inconfundível e uma marca indelével na vida dos seus amigos, colegas e familiares. Seus olhos, agora fechados para sempre, falam mais do que 1000 palavras podem dizer. Ele será lembrado como cirurgião da vida que salvou muitos, mas acima de tudo, como um grande pai, marido e amigo. Ficaremos sem ele, mas não esquecemos. Ele foi aquele que nos fez viver e amar a vida. Em sua memória, continuamos vivendo. Hoje faleceu, com 78 anos, a sagrada e valente Maria das Graças Gomes, nascida em uma tranquila tarde de verão na vila de São José, na região de Vale Verde, no estado de Minas Gerais. Filha mais nova de um humilde casal de lavradores, Maria cresceu entre os campos e as colinas da região, absorvendo a essência do sol mineiro em cada tecido de sua alma. Aos 16 anos, com uma força interior que deixou todos sem palavras, Maria se mudou para a cidade grande para estudar medicina. Nesse período, ela vivenciou momentos de extrema pobreza, mas nunca abandono do sonho. Era uma mulher determinada, e isso a transformou em um modelo para todos aqueles que andam pela vida com sonhos e esperanças. Maria graduou-se em medicina no ano de 1968, e desde então se dedicou à assistência ao povo mineiro. Iniciou sua carreira como médica de posto de saúde no bairro da Tijuca, na capital mineira, onde demonstrou uma capacidade excepcional para tratar pacientes com doenças crônicas e deficiências.
Era uma mulher que acreditava firmemente na cura do coração humano através da medicina. Em 1975, Maria tornou-se diretora do Hospital São José, um posto de saúde que se transformou em uma referência no estado mineiro. Ela foi responsável por iniciativas pioneiras na época, tais como o Programa de Atenção à Saúde Mental e a criação de um serviço de enfermagem especializado em cuidar de idosos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Foi uma mulher que sempre acreditou na educação e no conhecimento. Em 1987, fundou o Centro Educacional Maria das Graças Gomes, que se transformou em uma referência na região mineira. Maria sofreu um golpe cruel em 2016, com a perda da visão. Mas ela não se deu por vencida. Ela dedicou-se à leitura de romances clássicos brasileiros e a escrever poemas sobre o sol que amava tanto. Seu quarto sempre estava cheio de luz, com poemas embutidos nas paredes e um violão ao lado do leito. Em 2018, Maria perdeu seu marido, Antônio Rodrigues Gomes, num trágico acidente de ônibus. Foi um golpe tão cruel que ela quase se desmantelou. Mas ela foi ajudada pelas mãos e os olhares dos seus amados vizinhos, que a ajudaram a levantar-se das cinzas e seguir em frente. Maria das Graças Gomes será lembrada como uma mulher de coração grande e alma de caridade. Sua casa sempre estava cheia de pessoas que precisavam de ajuda, de crianças que precisavam de conselhos e amor. Era uma mulher que acreditava firmemente na educação, na cura do coração humano através da medicina e na força da solidariedade. Ao falecer, Maria das Graças Gomes deixou para a humanidade um legado inesquecível, e será lembrada com carinho por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua casa sempre estava cheia de toalhas de crochê, potes de goiabada e vasos de orquídeas em flor. E, ali, ela se dedicava ao cultivo de suas ervas secas, cujo cheiro impregnava todo o ambiente da casa. Maria foi um exemplo para muitos, e será lembrada como uma mulher que sempre acreditou firmemente na força do amor, no poder da solidariedade e na cura da humanidade através da medicina e da educação. E hoje, ela repousa em paz, enquanto o sol põe-se sobre a terra de sua juventude. Ainda assim, ela vive nas memórias de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e ser tocados por seu espírito generoso e sábio. Alexandre Nero, uma luz no horizonte da cultura brasileira, uma espécie de sol que deslumbra e aquecer o coração das pessoas. O seu nome é sinônimo de versatilidade e emoção intensa, cada obra um poema escrito na pele do mundo. Nascido no coração da cidade de São Paulo, a luz da vida se deslizava por suas veias enquanto sonhos iniciais tomavam forma. Sua infância e adolescência foram palco de um amor eterno pela arte, onde música, teatro e cinema eram seus companheiros constantes em uma jornada que levou às maiores cenas do Brasil. A vida, na verdade, parece ter sido sempre uma obra-prima para Alexandre Nero. A cada passo, a cada sonho, ele transformava a realidade em uma espécie de canção, onde as notas eram dadas por momentos intensos, paixão e emoções que desabrochavam do seu ser. E a música era o coração dessa jornada, a batida da vida que o animava em cada instante. A sua voz, suave e profunda como o canto dos passeiros, era uma espécie de hino à vida, um grito que ia além das palavras. A televisão foi a plataforma que elevou ainda mais seu talento, transformando-o em um nome reconhecido e respeitado no Brasil. Nele, cada atuação era uma obra-prima, uma história escrita com o pincel da vida. E o futuro? Um desafio para quem sabe se atrever a prever. Mas que seja uma jornada cheia de sons e cores, onde a arte continue a brilhar em seu ser como um sol eterno, iluminando as vidas daqueles que têm o privilégio de presenciar suas maravilhas. E é nessa consciência que ele se destaca, como uma espécie de ídolo da criatividade, símbolo da autenticidade e do amor pela vida, num país onde a arte é a alma mesma da cultura. Alexandre Nero nasceu em um dia de sol no Paraná, onde o calor da terra abraçou a sua primitiva vida. Curitiba, a capital do estado, testemunhou o nascimento deste anjo carioca que, sem saber, traria para as ruas da cidade uma voz que falava em notas de amor e alegria. A casa onde ele nasceu era humilde, como muitas no Brasil, mas cheia de amor e respeito pela vida. A música, aquele tão suave e discreto companheiro do dia a dia, ia andando pelas paredes,
cantando em tons suaves na brincadeira das crianças. A infância de Alexandre foi pintada por tardes de brincadeiras nas ruas, onde as crianças corriam, sonhando com o futuro, enquanto a lua iluminava o céu e o som da música se fundia à voz do vento. As festas escolares, aquelas tardes de ensino e amizade, foram palco para o surgimento de um talento incomum, deslumbrante como a estrela mais brilhante que nasce no céu da noite brasileira. As noites familiares, iluminadas pela luz do violão e do fogo do chuveiro, eram momentos de grande paixão pela música. Aqui, Alexandre revelou seu verdadeiro talento, sua aptidão para a música, o canto que viria a ser tão famoso no Brasil e além. Desde pequito, ele se destacava, era carismático, com uma sensibilidade artística natural, uma espécie de dono da vida que lhe permitia viver cada segundo em plenitude. Sua grande facilidade para se expressar diante das pessoas foi a chave de seu sucesso no futuro. Ele era o sol da sua família, e toda vez que ele cantava, parecia que as notas de sua voz traziam um pouco mais de luz para todo mundo, iluminando a vida das pessoas, como se fosse uma mensagem divina. A música, aliada às suas habilidades inatais, tornaram-se em seu maior refúgio e fonte de inspiração, transformando o futuro de Alexandre Nero. A vida continuou em Curitiba, mas a história do anjo carioca que nasceu no sol não terminou lá. Ele levou para o mundo todo o seu talento, sua música e sua voz, tornando-se um dos maiores nomes da música brasileira. E ainda hoje, quando se ouve sua música, parece que o tempo parou, e tudo fica mais bonito, mais alegre, como se a vida mesma se animasse. Alexandre Nero, naquele tempo, era uma flor que brotava entre os rochedos do conflito e da pobreza. Criança do Brasil, ele herdou o sangue das terras férteis e dos sonhos sem levianos, aqueles que em cada instante crescem e se aspergilham com amor pela arte. Seu coração batia no ritmo da samba e do samba-enredo, e seus olhos viviam através das cores de uma paixão eterna por expressar-se em palco e em composições sonoras. Em sua juventude, a vida se desdobrava como um vasto panorama, onde o sol da luz brilhante e intensa iluminava as estradas que Alexandre percorria em busca de conhecimento e criatividade. A cada passo, ele encontrava oficinas de teatro que despertavam a paixão pela interpretação e o encantavam com os secretos das máscaras e dos movimentos coreografados, cursos de música que ensinavam a harmonia entre as notas e os silêncios, e que lhe revelavam a beleza da poesia quando cantada. Nessas terrenos semeados com esperança e ceticismo, Alexandre encontrou amigos e mentores que o ajudaram a sustentar-se, mesmo nas tempestades mais intensas do desgaste e da dificuldade. Professores que acreditavam em seu talento, que viam além das dificuldades financeiras e do falta de apoio institucional. Amigos que o abraçaram no caminho, que o ajudaram a levar as suas obras para o palco. Os primeiros grupos teatrais e musicais estudantis foram as fundações da sua identidade artística, e o forjaram como um escultor forja uma estátua, com firmeza, paciência e amor. Cada experiência foi um tesouro para o seu espírito criativo, enriquecendo com novas técnicas, novos conhecimentos e novas perspectivas. E essas experiências foram mais do que apenas aprendizado. Foram a construção de sua própria identidade, um processo de autodescobrimento e de percepção da força e da beleza de seu talento. No Brasil, onde os sonhos são feitos de cor, onde o futebol é a língua dos corações e a música é o sol da alma, Alexandre Nero viveu suas primeiras experiências artísticas como se fossem gotas de chuva que caíam sobre as flores do carnaval. As cores se esboçavam em sua imaginação, e o ritmo dos passos se acelerava com a batucada da vida. E assim, ele cresceu, aflorando como um diamante brilhante no meio de uma montanha desolada. A determinação de seguir carreira nas artes, naquele tempo, era como a força do mar que nunca cansa de chocar-se contra as rochas, inabalável, incessante e ilimitada. E foi exatamente essa determinação que lhe permitiu sobrepor-se às dificuldades, aos obstáculos e às adversidades. E é por isso que ele se transformou em um símbolo da coragem e do ousadia na arte brasileira. Alexandre Nero, seu nome é sinônimo de arte e virtuosidade, uma espécie de estrelar brasileira que brilha com o brilho de 1 milhão de estrelas. Ele nasceu no coração da cidade do Rio de Janeiro, cuna da bossa nova e berçário das artes cênicas mais vibrantes de nosso país. A vida de Alexandre, desde seus primeiros anos, foi impregnada de sonho e arte. Ainda criança, ele descobriu o poder da interpretação e do palco.
As lentes das óperas novas transformaram-se em espelhos mágicos que refletiam a sua verdadeira essência, o amor por expressar os sentimentos mais profundos do coração humano. Aos anos, ele cresceu e consagrado-se como um dos maiores atores da televisão nacional. Império e Salve Jorge são apenas alguns exemplos de suas maravilhosas interpretações, que fizeram com que o público viva em primeiro plano as complexidades do ser humano. Ele é uma espécie de sacerdote da arte, capaz de transpor fronteiras e invadir almas através das suas expressões artísticas. Mas Alexandre Nero não se limita a ter um talento, ele possui dupla coroa. Paralelamente à sua carreira de ator, ele também é cantor, uma espécie de poeta que se transforma em música. Seu voz é uma flauta dourada que toca canções que fazem o coração vibrar. Seus álbuns são um hino ao amor e à vida, onde a poesia se encontra com a música e cria algo inédito e fascinante. E essa dupla coroa é exatamente o que o diferencia de outros artistas. A capacidade de explorar dois mundos tão distintos e, ao mesmo tempo, conseguir se destacar em ambos. Ele é um verdadeiro artista completo, capaz de inspirar e fascinar todos os que o conheçam. E essa é a sua história, a história de um homem que sonhou, lutou e conquistou. E hoje, ele é mais do que apenas um nome famoso. Ele é uma lenda viva, uma espécie de gênio que ilumina o céu da cultura brasileira com seu brilho inconfundível e sua magia inegável. O mundo de Alexandre Nero era uma sinfonia complexa de cores, som e movimento, onde o desafio constante era transformá-lo tudo em arte. Seu legado é como uma espécie de paisagem póstuma, uma obra-prima ainda mais exuberante que sua vida. A cada palavra, a cada gesto, ele deixou marca para sempre na cultura brasileira. Parecia que Alexandre vivia em constante dialética entre o mar e o céu cariocas, onde a força do mar sem lei e a luz da primavera se fundiam para criar um cenário único. Seu corpo dançava com a energia do Marajó, enquanto suas obras de arte deslumbravam como o brilho da lua no Amazonas. A cada movimento, ele transpunha as fronteiras entre o real e o imaginário. Suas artes eram uma espécie de cartografia do Brasil. A intensidade de seu talento e sua dedicação às suas obras era aquele fogo que se acende em cada coração brasileiro. Ele criava em silêncio, mas suas obras falavam tudo, exaltando a beleza do Brasil em todos seus detalhes. Ao longo de sua vida, ele inspirou muitos artistas que, como ele, buscavam inovação e verdade no trabalho criativo. Seu legado é como um caminho iluminado, guiando outros em suas próprias jornadas artísticas. Para os admiradores, Alexandre era mais do que um artista. Era uma espécie de messias da cultura brasileira, sempre à frente dos seus pares, demonstrando coragem e audácia. E ainda assim, ele foi tão mais do que isso. A humanidade de Alexandre não era apenas uma qualidade, era sua essência. Ele entendia que o talento sem carinho é apenas um instrumento sem compassão, e isso fez dele alguém adorado por seus colegas. Para eles, ele foi um exemplo de profissionalismo e amizade, uma espécie de guia que os ajudou a encontrar seu caminho na arte. Com sua morte, Alexandre Nero deixou um buraco no coração da cultura brasileira. Mas seu legado continuará vivo, em cada obra de arte que ele deixou, em cada pé que dança e em cada coração que ama o Brasil. Ele foi uma luz na nuvem, um exemplo de coragem, dedicação e verdade na arte. E para sempre, ele será lembrado como um criador inesquecível que transformou a cultura brasileira em algo mais vivo, mais vibrante, mais maravilhoso.